Muito bem, então, para vocês que estão aqui presentes, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma conexão com a Esperança 2.0. E agora estamos falando sobre o Apocalipse em 3D, não é isso? E hoje teremos uma novidade. O tema de hoje é muito especial. Estão preparados? O pessoal aqui da igreja está preparados? Então tá bom, então se prepare então. E para vocês que estão agora já entrando aí no link, não é isso? Aproveite, além de você clicar, você compartilhe também. Você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares e até mais. Você pode compartilhar também com a página do seu Facebook, tá ok? Na página do Facebook você pode compartilhar também. Vamos passar mais algumas informações, mas antes disso, deixa eu enviar aqui alguns abraços, né? Eu tive o privilégio de visitar algumas pessoas e quero enviar um abraço para elas também. Tive o privilégio de visitar ali algumas pessoas em Antônio Olinto, né, que já fica ao lado extremo aqui do distrito. Tivemos ali na casa da irmã Glorinha, não é isso? E também ficamos felizes pela participação da Raquel, não é isso, que está acompanhando o estudo e também tomando a decisão. Que Deus abençoe vocês ricamente. Também passei ali na casa do seu Vilmo, não é isso? Em São Mateus do Sul, que é o esposo da irmã Nilda, entreguei para ele o presente, e assim, ou seja, e o presente do Márcio, a irmã Nilda vai passar depois. Bem, pastor José Carlos, preparado para hoje? Então, meu amigo, vou deixar agora em suas mãos e vamos participar, porque hoje vai ser o dia especial, tá ok? Se você faltou nos dias anteriores, hoje você não pode mais faltar. O tema de hoje vai ser nota 10. Pastor, agora é contigo. Muito boa noite para você que está em casa, está nos assistindo aí na sua sala, quem sabe alguns estão aí na cozinha, preparando o lanchinho da noite. É muito bom poder estar junto com você nesta noite, mais uma vez nessa série especial, Conexão com Esperança 2.0. Eu quero mandar um abraço especial. Eu estive hoje visitando a Martinha, né, entregando o presente lá para ela, que Deus abençoe. Também estive visitando a dona Ivanil Soares e também a sua neta Bianca, entregando os presentes, os estudos. Foi muito bom poder estar com vocês no dia de hoje, hein? Que Deus abençoe vocês aí. E também quero mandar um abraço especial. Eu tive agora à noite com o irmão Rogério, lá na casa da Raíssa, da Roseli e do seu Augusto, que são ali do Bom Retiro e estão nos acompanhando. Muito obrigado por vocês estarem conectados conosco. E já tem pessoal mandando aqui boa noite, o Marciel mandando aqui boa noite, a Rosângela já falou que já compartilhou, o Antônio está dizendo aqui boa noite, pessoal, a Maria Lúcia, boa noite a todos, Roseli, boa noite a todos, a Patrícia lá do São Roque, boa noite, a Vanderleia, boa noite, a Elisa, boa noite, a Loriane de Malé diz aí boa noite a todos. A Adenilde, boa noite. A Julie, boa noite. O Celso Osmar também, boa noite. A Janete também diz aí boa noite. Então é o seguinte, você já está colocando o boa noite, então você já está participando do sorteio. Agora é o seguinte, para que esse sorteio possa ocorrer, nós precisamos de 50 compartilhamentos. Senão, eu vou levar o presente para minha casa. Então, eu conto com você. Nós precisamos ter, para ter o sorteio, 50 compartilhamentos. Então, vamos compartilhar nas nossas redes sociais, nos grupos, com a família. Se não chegar a 50 compartilhamentos, o presente é meu. Tá bom? Combinado? O que você acha? Você acha que eu posso ficar com o presente? Ou você quer levar o presente? Então, se você quer levar o presente para casa, então vamos compartilhar o link para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Você também pode enviar o seu pedido de oração. Você tem um pedido especial de oração? Aproveite esse momento para enviar o seu pedido de oração. Você tem alguma pergunta, alguma dúvida da Bíblia, especialmente ali dentro do livro do Apocalipse? Mande a sua pergunta também, que a nossa equipe já está aqui pronta, preparada para anotar a sua pergunta, para que daqui a pouquinho o pastor Roberto e o Josiano possam aí responder às suas perguntas. Quem também está passando por aqui é a Nani. Boa noite, nós estamos na igreja de Vila Amaral conectados. Um abraço
para os irmãos da Vila Amaral que estão nos acompanhando neste momento. Que Deus abençoe vocês. É muito bom saber que vocês estão aí reunidos, louvando, adorando o nome de Deus e acompanhando a nossa live. Mas eu tenho um desafio aí para a igreja do Vila Amaral. Você está com o seu celular aí? Você está? Então pega o seu celular agora, entra na live e compartilha, tá bom? E aí é o seguinte, pastor Josiano, quem que é a líder lá? Vem cá, pastor Josiano, corre aqui. Corre cá. Quem que é a líder lá? A líder é a irmã Adriane, não é isso? A irmã Adriane e a irmã Elisa. Essas são as líderes. São as líderes da igreja lá de Vila Amaral. E eu sei que vocês estão assistindo aí. Primeiramente, boa noite, que seja muito bem-vinda, não é isso? Para a programação de hoje. Então, é o seguinte. Para o pessoal da comunidade aí da igreja do Vila Amaral. Então, irmã Adriana, é o seguinte, a senhora vai anotar aí o nome, de quem está compartilhando o link aí no grupo do Facebook, e nós vamos sortear esse presente especial para os irmãos da comunidade da Vila Amaral, tá bom? Aí o pastor Josiano vai levar para vocês esse presente amanhã, tá bom? Então é o seguinte, irmã, a senhora vai ver quem que está aí compartilhando, a senhora vai anotar o nome e vai mandar para a esposa do pastor Josiano e ela vai me encaminhar, beleza? Que o celular do pastor Josiano está na transmissão, não tem como. Então é o seguinte, você vai mandar quem compartilhou para a irmã Cimeia, que é a esposa do pastor Josiano, ela vai me mandar e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio e o pastor Josiano vai entregar esse presente para os irmãos que estão lá na Vila Amaral acompanhando o nosso programa. Também a dona Nilda manda boa noite, meu povo abençoado. A dona Ivanil, boa noite, pastor, estou aqui. Eu, a minha querida neta Bianca e mais a Emily também está assistindo. Que Deus abençoe vocês. A Vivian Gomes em casa, mais conectado e compartilhando. A Jayce, já compartilhei nos grupos do Face. A Elisa falou eu. É isso aí, pessoal. Vamos compartilhar. Nós queremos chegar aí a 50 compartilhamentos. Se nós chegarmos a 50 compartilhamentos, nós vamos fazer o sorteio do presente. E pastor Josiano, qual que é a palavra-chave desta noite? Que aí já é um outro sorteio, né? Qual que é a palavra-chave desta noite? Meu amigo, a palavra-chave de hoje vai ser, eu não sei se você vai conseguir, né? Mas para alguns vão ser fácil. Você vai responder a seguinte pergunta: qual o maior evento da história que está registrado no livro do Apocalipse? Qual o maior evento da história? O pastor Roberto Roéfero vai estar repetindo várias vezes. E aí você fique bem atento, aí você vai responder, a resposta é, aí você coloca ali no chat, e aí nós vamos estar aqui, a irmã Marli Kluber, que já está ali recolhendo os nomes, e aí você vai participar do sorteio também, tá bom? Então, só repetindo, qual que é a palavra-chave, porque pode ser que alguém entrou agora, e aí não pode ganhar o prêmio, porque não sabe qual que é a pergunta da palavra-chave. Responde aí para nós de novo. Vamos lá. A palavra-chave é, qual o maior evento da história? Você vai responder, qual o maior evento da história que está no livro do Apocalipse? Aí você fica atento ali, né, isso, na mensagem que o pastor Roberto Roéfero vai estar ali, fazendo a palestra, e você responde no chat. E aí a resposta, você vai saber qual é a palavra X ali, mas lembre-se, qual é o maior evento da história? Você responde no chat e vai estar concorrendo ao brinde. Ok, então, vale a pena. Esse já é o segundo sorteio. E no final, nós teremos um outro sorteio. Pode ser um, mas se a mensagem tocar o meu coração, pode se tornar 2. Então, tudo vai depender se você estiver conosco nesta noite especial. Você já compartilhou? A nossa meta é chegar a 50 compartilhamentos, hein? Se não chegar, eu vou levar o presente para minha casa. E o presente da Vila Amaral, está aqui, está aqui comigo. O pastor Josiano vai entregar, mas a irmã Adriana precisa marcar, ver aí quem está compartilhando, mandar os nomes para a professora Cimeia, ela vai mandar para mim e no final a gente vai dizer
quem da igreja do Vila Amaral vai levar esse presente e nós vamos mandar via Sedex Josiano. Mas neste momento, eu quero convidar você, aonde você está, para que juntos possamos conversar com Deus. Senhor Pai que estás no céu, que momento especial é que nós estamos vivendo a cada noite. Nós temos nos aprofundado dentro do livro do Apocalipse. E como temos aprendido tantas lições importantes deste livro, tendo a certeza de que o Senhor está nos guiando, nos conduzindo, para que possamos compreender a Tua vontade e assim seguirmos fiéis até o fim. Mais uma vez, a Tua palavra será aberta. Mais uma vez, o pastor Roberto será o Teu instrumento para que possa pregar a mensagem e que possamos tomar decisões ao Teu lado. Esteja conosco, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Com vocês, pastor Roberto, trazendo mais uma vez a mensagem de Deus e hoje o maior evento da história. Lembre-se que o maior evento da história é a nossa palavra-chave, tá bom? Já vai anotando aí, fazendo seu pedido de oração e compartilhando a live. Pastor Roberto, é com o senhor. Boa noite para todos, boa noite para você que está aqui mais uma vez com a gente, assistindo essa live com esse tema de hoje. O nosso tema de hoje é o maior evento da história. Qual será esse que é o maior evento da história? Bom, nós já entendemos que Jesus Cristo veio até aqui a esse mundo, que o mundo está passando por problemas, Satanás se transformou no príncipe deste mundo, mas Jesus veio resgatar o mundo e os seres humanos para ele e dar a oportunidade de conceder vida eterna a cada pessoa. Entendemos também que Jesus já venceu Satanás. Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu para os céus, ele já venceu Satanás. Se Jesus já venceu Satanás, por que nós continuamos vendo no mundo dor, sofrimento, tristeza, violência, morte, doenças, enfermidades, crises, tantas coisas ruins ainda acontecem no mundo? Bom, porque Jesus prometeu que um dia ele vai voltar até aqui a esse mundo. E quando ele voltar a esse mundo, aí sim as coisas vão terminar. O maior evento da história, portanto, é a volta de Jesus. Esse é o maior evento e a maior promessa de todas. Vou começar contando uma história sobre o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era um lugar magnífico. Ele era uma das grandes construções, uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Para vocês terem uma ideia, a plataforma onde o templo estava construído, ela era, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, ela era a maior plataforma artificial construída no topo de algum monte do mundo. O templo original, o templo construído por Salomão, ele foi destruído no ano 586, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo, colocou fogo no templo. Quando o povo de Israel volta para Jerusalém e para Judá, depois que os babilônios e que os persas permitiram que eles voltassem para lá, os persas, permitiram que eles voltassem para Israel, um novo templo é construído. Esse templo é chamado de Templo de Zorobabel. Esse templo era bem menor do que o templo original. E, inclusive, na descrição do texto, quando fala ali, diz que o povo, os mais velhos, choravam por saber das histórias do antigo templo, de como ele era magnífico, e agora o templo novo era tão pequenininho em comparação com o templo antigo. Este templo de Zorobabel, ele passou por uma profunda reforma nos tempos de Herodes, a ponto dele ficar conhecido como Templo de Herodes. Demorou 46 anos essa reforma, e foram gastos o que seria equivalente hoje a milhões de dólares para que ele fosse reformado. Mas terminada a reforma, realmente o templo ficou uma coisa magnífica. Não sei se vocês conseguem ver a imagem, mas na imagem vocês veem o templo aqui, olha. O templo todo branco, de mármore branco, e em cima do templo você tem ali em forma assim de setas para cima ali, aquilo ali servia para que
as aves não pousassem ali e não sujassem o templo. Era de ouro aquilo ali. Então era ouro com mármore branco. O templo, ele não era só a estrutura do templo, o lugar santo, o lugar santíssimo, o pátio, não. O templo era todo uma construção, ele tinha, por exemplo, ali no templo, vários quartos, como se fosse um hotel, vários quartos, para que os sacerdotes que iam lá trabalhar no templo pudessem ter um lugar para ficar. Ele tinha uma parte ali administrativa, onde tinha escritórios. Ele tinha uma parte onde ficava a questão do dinheiro, onde era guardado os recursos ali, o dinheiro para uso do templo. E ele tinha, inclusive, uma fortaleza romana, chamada Fortaleza Antônia, onde ficava uma legião romana ali instalada no templo. Ele era um grupo de construções enorme, não era apenas ali a construção que se dedicava à adoração ali, o lugar santo, santíssimo, como eu já expliquei. O templo era um orgulho para os judeus. Um judeu, quando ele olhava para o templo, aquilo ali era a coisa mais magnífica que tinha em Israel. Para os judeus, aquilo ali era um orgulho, uma coisa linda, magnífica mesmo. Um dia, os discípulos estavam ali no templo. E quando eles saíram do templo, e quando ia dando a tardezinha assim, sabe? Batia aquele sol alaranjado no templo. Parecia que ele estava em fogo assim. Era lindo, lindo, porque ele era todo de mármore branco, brilhante. Os discípulos olharam para o templo e falaram para Jesus: Jesus, veja que construções magníficas. Abra sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler os discípulos falando isso para Jesus. Mateus 24. Abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, isso é ali na porção final da Bíblia, né? Mateus 24. Versículo 1 e 2. O texto diz assim, olha, Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, olha, que coisa magnífica o templo. Olha o tamanho dessas pedras, Senhor. Olha que lindo isso, que maravilhoso. E Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vou dizer uma coisa para vocês, gente. Presta atenção no que eu vou dizer. Deu uma ênfase. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Olha, aqui dessa construção não vai ficar uma pedra sobre outra. Vai ser tudo aqui vai ser derrubado. Não vai sobrar nenhuma pedra disso aqui. Eles ficaram assim... impressionados demais com aquilo que Jesus falou. Impressionados. Aquilo para eles foi uma notícia, uma informação que quebrou o coração deles, a mente deles ficou embaralhada, confusa. Eles saíram dali, do templo, e eles, não sei se vocês conseguem ver, aqui, você tem o negocinho disso aqui, será, pastor Josiano? Não, o laser disso aqui, vocês não tem? Eu vou colocar aí depois, tá bom? Deixa eu esquecer. E aí, ali, ó, não sei se vocês conseguem ver a setinha, tem a setinha, né? Ali a setinha. Aqui, olha, aqui, ó, é onde ficava o templo. Isso aqui é a Jerusalém moderna. Isso aqui é isso aí é a Dome. Isso, aponta aí. Pronto, aqui é onde ficava o templo. A visão que eles estavam tendo do templo era essa aí agora. Eles tinham saído de Jerusalém, tinham atravessado o ribeirinho que ficava ali perto, subiram do outro lado no Monte das Oliveiras, onde eles iam passar a noite. Do Monte das Oliveiras você tinha essa vista de Jerusalém, e ali onde está aquele dome de ouro, que ali é de ouro, eles viam então o templo de Jerusalém. Com essa vista agora, eles se sentaram ali. Versículo 3 diz assim, olha: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele seus discípulos, 24:3 eu estou lendo, de Mateus. Se aproximaram dele seus discípulos em particular e lhe perguntaram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Senhor, gente, por favor, Jesus, conta para a gente.
quando que essas coisas incríveis que o Senhor disse que vai acontecer, qual era a coisa incrível que eles tinham ouvido? A destruição do templo. Quando isso vai acontecer? E na cabeça deles, gente, a destruição do templo só podia significar uma coisa, o quê? O fim do mundo. Quando vai acontecer isso? Quando vai acabar o mundo? Quando é que o Senhor vai voltar? Conta pra gente. Que sinais que a gente vai ter disso aí? É claro, gente, que a destruição do templo não aconteceu na volta de Jesus. Ela aconteceu, na verdade, 30 e poucos anos depois disso aí, tá bom? No ano 70, 40 anos depois. No ano 70, o templo foi destruído completamente pelo Império Romano. E a profecia de Jesus se cumpriu. Porque na guerra, eu não vou descrever muito porque nós não temos tempo, mas na guerra entrou uma flecha ali, por dentro do templo, daquela estrutura maior ali, era madeira recoberta de ouro. Então a flecha entrou e a flecha incendiária entrou e pegou na madeira, e pegou fogo, queimou tudo dentro. E o ouro derreteu. E ele derreteu e entrou naquelas reentrâncias ali. Para que os soldados depois pudessem pegar o ouro como espólio de guerra, o que eles fizeram? Tiraram pedra sobre pedra para poder pegar o que estava ali. Mais do que isso, depois Roma destruiu Jerusalém completamente. Passou arado mesmo em Jerusalém para que ninguém mais morasse em Jerusalém. Então o templo foi destruído alguns anos depois. Mas Jesus, tanto para eles como para nós, nos deu alguns sinais de o que aconteceria perto da volta dele. Um dos sinais é esse aí, olha, está no mesmo livro de Mateus, no versículo 11, que diz assim, olha, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora o versículo 24, do mesmo capítulo, diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, que sinal de Jesus? Apareceriam muitos falsos crentes, falsos líderes religiosos, fazendo muitos sinais e com perigo de enganar o próprio povo de Deus. Querem ver? Abram em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 21 para frente, que diz assim, olha, todo aquele, aliás, assim, desculpem, de novo, é o versículo 21, tá? 7, 21 de Mateus, que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar? Não é falar Senhor, não é dizer Jesus. O que faz entrar no reino dos céus? Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Tá. Jesus continua dizendo e diz assim, olha, naquele dia, muitos naquele dia, qual dia? No dia do juízo, no dia da volta de Jesus. Então assim, ó, muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome não temos nós profetizado? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, que Jesus está dizendo o seguinte, olha, no dia do juízo, muita gente que se diz cristã, porque está fazendo milagres, está fazendo exorcismo, está fazendo profecia em nome de Jesus, não é em nome de Maomé, de Buda, não, é em nome de Jesus, cristãos. Vão dizer para Jesus, Jesus, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos. Porém, Jesus dirá para eles, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Isso aqui é o que Jesus está dizendo lá. Que nos últimos tempos surgirão falsos profetas e falsos cristos. Quando a gente fala Cristo, imediatamente a gente se lembra do Henri Cristos, né? Mas não é necessariamente de gente como o Henri Cristo que Jesus está falando aqui. Porque essas pessoas que dizem que são Jesus, não tem muita gente que segue elas. O Henri Cristo mesmo parece uma pessoa muito simpática. Eu até gostaria de conversar com ele algum dia, mas não tem muitos seguidores. As pessoas logo percebem que ele realmente não é Jesus, né? Não sei se ele acredita que ele é Jesus mesmo ou não, mas a maioria das pessoas vê que ele não é Jesus. Mas a palavra Cristo significa, eu já expliquei aqui essa semana, significa ungido, significa escolhido.
Portanto, o que Jesus está dizendo é, surgirão muitas pessoas dizendo que são escolhidos por Deus, que são apóstolos, que são profetas, que são missionários, que são bispos, que são pastores, que são evangelistas, mas que não são da parte de Deus. E inclusive essas pessoas podem fazer milagres, que ainda assim não são da parte de Deus. Cuidado com isso, cuidado. Este é um sinal de que Jesus está voltando. Isso demorou milênios para acontecer. A explosão de líderes religiosos que fazem milagres falsos é um evento relativamente moderno, por incrível que possa parecer. Bom, o que mais? Que outros... Então, cuidado, gente, cuidado, olha. Se for procurar um lugar que você acha que é de Deus, milagre não é o parâmetro. Deus faz milagre, sim. Deus cura pessoas, Deus tem poder para isso. Mas Satanás também tem. Então isso não serve de milagre. Ah, mas faz milagre em nome de Jesus. Não importa. Jesus disse que tem muita gente fazendo milagre em nome dele, mas não é da parte dele. Então tome cuidado. Se você quer saber se é de Deus ou não, se obedece à palavra de Deus. Aí é de Deus. Outras coisas não servem como parâmetro. Não é falar, é praticar, como Jesus disse, tá bom? Que outros sinais? Olha, haverá grandes terremotos, epidemias, fome, coisas espantosas e grandes sinais no céu. Ora, já estamos vendo tudo isso, não é verdade? Grandes terremotos. O número de terremotos aumentou grandemente nas últimas décadas. Epidemias, não preciso falar sobre epidemias, né? A grande epidemia global terminou faz 1 ano e pouquinho para nós. Coisas espantosas, tudo isso nós temos visto. Então o que significa? Significa que Jesus está perto de voltar. Bom, o mundo caminha para o seu final. Olha, as crises econômicas, sociais, políticas, elas não têm solução. Humanamente, elas não têm solução. Pode, inclusive, acontecer uma grande guerra mundial, mais uma. Né? Nós não sabemos nem quais seriam as consequências dessa guerra para o mundo. Mas talvez estejamos no período de maior perigo, desde o fim da Guerra Fria, de que nós tenhamos uma guerra mundial, por causa dos eventos da Ucrânia. Isso não importa. Sabiam que isso não importa? As pessoas podem ficar desesperadas, ansiosas, angustiadas com isso, mas a Bíblia nos diz o seguinte, olha, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantem as suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Então não precisa ficar com medo. Quanto mais as coisas piorarem, simplesmente significa que mais perto está de Jesus voltar. E a gente não deve ficar preocupado, devemos estar tranquilos com relação a isso. Por quê? Como será a volta de Jesus? Queridos, sabe qual é o livro da Bíblia que mais vezes fala da volta de Jesus? É fácil, hein? Para o nosso estudo é fácil. Qual é o livro da Bíblia que mais vezes fala da volta de Jesus? Apocalipse. Então nós vamos lá para Apocalipse agora ver algumas descrições da volta de Jesus ali, começando com Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, começando no versículo 14, ali tem uma descrição da volta de Jesus. Vamos acompanhar comigo? Olha, Apocalipse 6, 14, que diz assim, olha, respondi-lhe, meu Senhor, desculpem, estou lendo 7, é o 6. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. E então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então nós vamos por partes aqui para a gente entender essa descrição da volta de Jesus. Primeiro, diz que o céu recolheu-se como um pergaminho. O pergaminho, vocês lembram, né? Aquele rolo, aquele livro em forma de rolo. Então aqui, olha, o céu está se enrolando. Algum evento fantástico no céu vai acontecer na volta de Jesus. A atmosfera vai se abrir para que Jesus possa passar. O que mais? Montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Nós vamos falar mais disso aqui, mas há um grande terremoto,
o maior de todos. Esse terremoto abalará todo o planeta. Não será um terremoto restrito a uma parte do mundo, mas ele envolverá todo o planeta Terra. Terceiro lugar, os ímpios aqui, todos os ímpios, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, do mais importante ao escravo, todos os ímpios, os maus. Porque tem maus de todas as classes sociais. Tem gente pobre que é má e tem gente rica que é má também. Tem gente pobre que é boa e tem gente rica que é boa também. Então, classe social não traz nenhum benefício para ninguém, tá certo? Na questão da salvação, da vida eterna. Não é porque eu sou rico, porque eu sou pobre, que eu vou me salvar mais fácil ou mais difícil. Não tem nada a ver. Deus não olha por isso. Então está falando aqui todos os ímpios, de todas as classes sociais, de todos os grupos. Eles vão se esconder nos montes e vão pedir que os montes que estão quebrando, aquele terremoto os mate. Por quê? Eles dizem, porque chegou o grande... Escondei-nos da face, agora veja, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, plural, deles. E quem é que pode permanecer em pé, né? Quem é que pode se suster? O que nós podemos aprender disso aqui? Às vezes a gente não presta atenção nos textos que falam sobre a volta de Jesus. E nem quem desenha não presta atenção, porque vocês já viram muitos desenhos, não é verdade? Eu vou mostrar muitos aqui nessa noite sobre a volta de Jesus. Vocês já viram algum desenho com o Pai vindo junto com Jesus? Nunca viram, né? Eu nunca vi, pelo menos. Mas a Bíblia diz que vai ser assim. Na volta de Jesus, virá Jesus, mas virá também quem? O Pai. E quem é que está sentado no trono? Surpreendentemente, no Apocalipse, não é Jesus que está sentado no trono. Quem está sentado no trono é Deus, o Pai. Que é descrito como aquele que está sentado no trono. E Jesus é o Cordeiro. E os dois vêm. E os ímpios estão desesperados, fugindo, porque chegou o dia da ira de Deus. Queridos, quero que vocês pensem em uma coisa aqui comigo, olha. O maior inimigo que nós temos aqui nesse mundo é Satanás, né? Ele é chamado de inimigo, Satanás. Nós também podemos ter um inimigo, somos nós mesmos, né? E eu preciso lutar contra os meus defeitos, o que eu sou de mal, de corrigir isso, pedir para Deus graça, força para mudar. Mas, amigos, eu contei para vocês aqui há pouco tempo a história do Gabriel Estevão. Quando Satanás tentou destruí-lo, ele correu para quem? Para Jesus. E se você está com Jesus, amigo, nenhum inimigo pode te destruir. Agora, pare para pensar aqui que neste dia, Deus vem fazer vingança e destruir os ímpios. E se Deus vem, você não está pronto para recebê-lo, e esse é o desespero dos ímpios, para onde você corre? Quem pode te socorrer? Ninguém. Ninguém. Graças a Deus que essa situação desesperadora não é tudo que tem na volta de Jesus, porque se fosse assim, seria o pior dia da história, né? A volta de Jesus. Alguns textos do Velho Testamento dizem isso, dizem, olha, por que vocês maus, está falando para o povo mau, por que vocês maus ficam esperando a volta de Jesus? Porque será dia de trevas e não de luz, porque é o dia que Deus vem fazer justiça. Próximo texto para a gente ler aqui, da descrição da volta de Jesus. Está lá no livro de Apocalipse, agora capítulo 16. Versículo 18 nós vamos ler. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Ocorreu um grande terremoto como nunca houve igual, desde que a gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento, são 25 quilos, o peso de um botijão de gás. Por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemavam de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. Muito bem, vamos ver mais alguns eventos. Aqui diz assim, olha, que acontecerão vozes, relâmpagos,
e trovões. O terremoto aqui é descrito com mais detalhes, abrange toda a terra, é o maior de todos, como nunca existiu antes, vai ser esse terremoto, grande, forte. As ilhas, será tão forte o terremoto que as ilhas vão desaparecer no mar, claro que haverá maremotos também, e os montes serão abalados, quebrados. Já pensou um terremoto que pode quebrar montanhas? Mas, aqui diz assim que haverá uma chuva de pedras que vai cair dos céus, pedras que pesam 25 quilos, o peso de um botijão de gás. Mais uma descrição agora, vamos ler juntos? Essa está em Apocalipse 14, 14. Apocalipse 14, 14. Diz assim, olha. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Ó, João está descrevendo aqui a volta de Jesus. Eu já falei que João fala que quem vem sentado no trono? Deus, o Pai. E Jesus vem sentado onde? Segundo João, vem sentado em uma nuvem. Mas, aqui diz assim, que Jesus vem com uma coroa na cabeça, tudo bem. Mas diz assim que ele vem com uma foice na mão. Será que Jesus virá com uma foice na mão? Não, aqui é simbólico, né? A foice simboliza que Jesus vai ceifar a terra, porque a terra está madura para a ceifa. O povo de Deus amadureceu, está pronto para ser ceifado, recolhido em feixes e levado para o céu. Simbolicamente, né? Simbolicamente. Simbolicamente também no versículo 17 é descrito a colheita dos ímpios, diferente dos justos, que são comparados ao cereal, que é ajuntado e levado embora. Eu até coloquei aqui uma imagem, olha, da colheita do trigo, né? Como é que é feita, do cereal. Então ele é colhido. Antigamente eu tentei procurar uma imagem assim, só aparecia imagem de colheitadeira, né? Na internet. Eu coloquei assim, ceifa do trigo, só aparecia imagem de colheitadeira. Mas antigamente, quando não tinha colheitadeira, era assim. Você ceifava, você ajuntava ele em molhos, depois alguém vinha recolhendo aqueles molhos para guardar e levar ele para o celeiro. E essa é a descrição bíblica. Os ímpios, ao contrário, são descritos como a vindima, que é a colheita da uva. E os ímpios são recolhidos e são jogados no lagar, onde a uva era pisada e transformada em suco. E simbolicamente ali significa, então, simboliza a destruição dos ímpios. E o suco é o símbolo do sangue da morte dos ímpios. E Apocalipse 19 diz que quem pisa o lagar de Deus é o próprio Jesus. Ele é quem pisa o lagar da ira de Deus. Mais uma descrição agora, também no Apocalipse. Essa está lá em Apocalipse 19. Vejam quantas descrições da volta de Jesus encontramos, não é? No livro do Apocalipse. Apocalipse 19. No versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem é esse que está sendo descrito aí? É Jesus. Mas perceberam que diz que Jesus vem montado num cavalo? Será que Jesus vem montado num cavalo? Não. Então o que significa o cavalo? A cavalaria era a peça mais importante dos exércitos antigos, que tinham ali 3 frentes de batalha, 3 grupos de guerreiros. Um grupo era aqueles que ficavam com os arcos, que ficavam com as catapultas, que atiravam de longe. O segundo grupo era da infantaria, os soldados que iam a pé. E nas legiões romanas, os exércitos, a cavalaria vinha ao lado para dar apoio para a infantaria, que eram os soldados que guerreavam a pé. É claro que desses 3, qual era o grupo mais forte e decisivo para ganhar uma guerra? Era a cavalaria. Até hoje, quando, por exemplo, vai ter um jogo de futebol e vai entrar os principais jogadores ali para jogar, os comentaristas dizem assim, bom, hoje vai jogar a cavalaria do time, quer dizer, vão jogar os mais fortes, os mais importantes. A descrição de Jesus vindo montado em cavalo, e aqui diz assim o
o seguinte, no versículo 14: seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Essa descrição dos anjos também montados a cavalos simplesmente significa que Jesus vai voltar dessa vez, ele não vai voltar mais como um servo sofredor, mas dessa vez ele virá como um poderoso guerreiro para fazer justiça. Jesus virá destruir os ímpios e salvar os justos. É isso que significa. Como será? O que mais podemos aprender na Bíblia sobre a volta de Jesus? Vamos lá em Mateus capítulo 24. Volta lá em Mateus 24 agora um pouco. Mateus 24. Aliás, nós vamos ler agora o 25, mas é ali na mesma porção, né? Depois vai ler um pouco também do 24. Mateus 25, versículo 31, diz assim, olha. 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem vem com Jesus? Os anjos, todos os anjos. Agora sim, vamos em Mateus 24, também versículo 31, né? Olha que curioso. 24, 31, que diz assim, olha. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vejam, os anjos virão tocando trombetas. A volta de Jesus, ela não é apenas visível, ela também é audível. Vai ver e vai ouvir Jesus voltando, tá bom? E quem é que verá Jesus voltando? Não precisa abrir, mas eu vou falar aqui. Apocalipse 1:7, que diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todos verão Jesus voltando. Toda a humanidade. Você não vai ver Jesus voltando. Ai, nossa, alguém mandou no Instagram Jesus voltando. Você não vai ouvir na Globo, notícia, apareceu, Jesus está voltando lá no Oriente Médio. Não, não vai ser assim. Jesus vai voltar e toda a humanidade verá ao vivo Jesus voltando. Não só verá, como também ouvirá. E os anjos que vêm, eles recolherão o povo de Deus. Quando Jesus vem, esses ímpios que estão pedindo para morrer, eles serão mortos. Apocalipse capítulo 19 diz isso. Serão mortos com a espada que sai da boca de Deus. É simbólico, né? Sob a palavra de Deus, os ímpios são mortos. Sob a palavra de Deus, os justos são ressuscitados. Abram a Bíblia agora aí, em 1 Tessalonicenses, que é o que a gente vai ler agora. 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Que diz assim, ó. Vamos começar no 14, não precisamos ler o 13. 14, olha. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, vivos, que ficarmos até a volta do Senhor, de nenhuma maneira teremos vantagem, precederemos. Preceder é estar na frente, tem alguma vantagem. De maneira nenhuma precederemos os que dormem. Os que dormem aí, é os que já morreram, como foi hoje o programa da rádio, né, que o pastor José Carlos fez, que eu ouvi ali, eu vi o Rogério também ali no programa. Tem 2 radialistas aqui na igreja, viu, gente? Eu ouvi o programa na rádio hoje, ele explicou isso, que na Bíblia a descrição da morte é a descrição do sono, o sono da morte. Então, os que dormem aqui, os que já morreram. Quem está vivo não vai ter vantagem sobre os que já morreram. Todos vivos ou os que já morreram terão a mesma recompensa. Por quê? Como que vai ser? Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor mesmo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando Jesus vem, os ímpios morrem, mas os mortos bons, eles o quê? Ressuscitam. Ressuscitarão primeiro. Depois, diz Paulo, nós, os que ficarmos vivos até a volta de Jesus, se Deus quiser, eu e você, que estivermos vivos quando Jesus voltar, porque eu creio que Jesus voltará na nossa época, porque as profecias estão muito adiantadas do que Jesus disse. Nós que ficarmos vivos, seremos, escutem esse termo aqui, ó, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens,
para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, o que é o arrebatamento? É o evento que acontece em que os anjos recolhem o povo de Deus e levam o povo de Deus para se encontrar com Jesus nos céus. Isso é o arrebatamento. E é secreto? Não, não existe na Bíblia arrebatamento secreto. Arrebatamento é esse evento aqui, que vai acontecer no dia da volta de Jesus, no maior evento de todos, no dia em que haverá o maior terremoto de todos, em que o céu vai se abrir, em que Jesus virá brilhante na sua glória, poderoso, com trilhões e trilhões de anjos tocando trombetas, em que os ímpios estarão desesperados, cairá pedra do peso de 25 quilos, haverá trovões, vozes, relâmpagos, a natureza toda em convulsão, e Jesus vem. E os anjos de Deus protegem e recolhem o povo de Deus. Tanto os que estão vivos, que são transformados, 1 Coríntios 15, como os que já morreram, que já ressuscitam. Ontem eu expliquei isso aqui, com um corpo imortal. Todos agora com um corpo imortal são levados para o encontro do Senhor, arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e diz o texto. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse grande dia, 2 anos e... vamos fazer 3 anos. Eu perdi a minha mãe na pandemia de Covid. Foi muito triste, muito triste. Minha mãe, em uma semana, ela morreu. Em uma semana. Eu fiz o que eu podia. Eu fiquei com ela os 2 últimos dias em que ela estava consciente, antes dela ser entubada. Fiquei no hospital com ela, mesmo ela com Covid. A minha irmã também foi no hospital e ficou com ela ali algum tempo, mas infelizmente nada do que nós fizemos, muita oração, oramos muito, mas minha mãe faleceu. Minha mãe está sepultada. Você sabe que no Rio Grande do Sul há alguns cemitérios de adventistas, porque na época não deixavam os adventistas serem enterrados nem nos cemitérios católicos e nem nos cemitérios protestantes, luteranos que existiam no Rio Grande do Sul. Então os adventistas eram obrigados a fazer os seus próprios cemitérios. E há uma curiosidade nos cemitérios adventistas, é que em todo cemitério adventista, a cabeça daquele que está sepultado, ela é colocada em direção ao leste, porque a Bíblia diz que Jesus vem do Oriente. Então, por que assim? Para que quando ele ressuscite, ele possa ver o quê? Jesus voltando. Que coisa maravilhosa. Nós aguardamos esse dia, o grande dia, o maior dia de todos. É verdade que os ímpios vão estar desesperados, vão estar morrendo, mas essa não é a única descrição da volta de Jesus. Em Isaías capítulo 25, versículo 9, diz assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Meu amigo que está assistindo, minha amiga, a volta de Jesus está muito perto. Nesse dia, Deus virá dar a cada um a sua justa recompensa. Eu quero que você pare para pensar uma coisa. Se você saísse e começasse a ouvir um barulho diferente, olhasse para o céu, está acontecendo uma coisa diferente, um brilho diferente, o céu está se abrindo. Agora você saísse aqui e visse isso, está todo mundo na rua olhando. Começam a ter trovões, relâmpagos, vozes estranhas. Qual seria a sua reação? Você sabe que é a volta de Jesus, você acabou de aprender. Você estaria como os ímpios, desesperado, e sairia correndo porque não está pronto para se encontrar com Jesus? Ou você se ajoelharia no chão, que eu acho que é o que eu vou fazer. Eu vou me ajoelhar e vou chorar. Eu já até sonhei com isso. Eu vou me ajoelhar e vou chorar. Eu vou dizer, chegou o grande dia. Um cristão vive sua vida inteira só esperando esse dia. Essa é a nossa grande esperança. O dia em que no mundo acabará toda morte, toda dor, todo sofrimento, toda tristeza. O dia em que nós vamos reencontrar os nossos queridos que se foram. Poderemos abraçar, eu vou poder abraçar minha mãe, vou poder abraçar minha avó, vou poder abraçar meu avô,
que já se foram, mas morreram na esperança gloriosa da volta de Jesus. Eles estão preparados para ver Jesus voltar. Eu quero vê-los também. Meu amigo, minha amiga, coloque sua vida nas mãos de Jesus. Se prepare para esse dia. Pense nesse dia sem parar. Viva a sua vida em função desse dia. A gente vive aqui nesse mundo 80, 90 anos. Pergunte para um idoso de 80, 90 anos se a vida dele foi rápida. Ele vai dizer para você, foi muito rápida. O que importa não é quanto tempo nós vivemos nesse mundo, mas o que importa é onde passaremos a eternidade. Você quer passar a eternidade com Jesus? Você quer estar preparado para a volta de Jesus? Então feche seus olhos, que eu quero orar com você. Querido Deus bondoso, Senhor, o Senhor está muito perto de voltar. E nós aguardamos esse dia com muita ansiedade, Senhor. Queremos estar preparados para ver Jesus voltar. Se o Senhor aparecesse hoje, Senhor, gostaríamos de estar prontos e dizer, esse é o Deus que nós aguardávamos e Ele nos salvará. Por isso, Pai, toma a nossa vida nas suas mãos e nos prepare. Ainda que nós não vejamos Jesus voltar, precisamos estar preparados, Senhor, porque a qualquer momento podemos descansar aqui neste mundo, dormir e a nossa vida já estará decidida, Senhor. Por isso, fica com quem está me ouvindo nessa noite. Será que falta alguma coisa para que eu possa se entregar para Jesus? Alguma coisa está impedindo, alguma coisa está segurando, Senhor, por favor, que essa pessoa abandone isso que está faltando. Será que é um namoro que está errado, que precisa ser abandonado? Será que é alguma coisa errada que está praticando, que está fazendo, que precisa ser abandonado? Alguma coisa que está assistindo, que está vendo, que está praticando, que está fazendo, que está usando? Eu não sei, Senhor, mas nos ajude a permanecermos fiéis nos seus caminhos, aceitar Jesus como nosso Salvador e também como nosso Senhor. Fica com o teu povo que está assistindo nesta noite e que nós todos sejamos o teu povo preparado para a tua volta, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que mensagem poderosa é essa do maior evento da história deste mundo, que é a volta de Jesus. Você quer estar preparado para esse dia? Se você quer, escreva nos comentários, eu quero. Depois dessa mensagem que nós ouvimos, eu posso dizer para você que eu quero estar preparado e no grupo dos salvos, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E você quer? Então escreva aí nos comentários, eu quero. Pastor Josiano, vamos para os sorteios? Vamos lá. Com o que a gente vai começar? Vamos começar com aqueles que deram boa noite ali, né? Que deram boa noite. E vamos então ver quem será o ganhador, não é isso? Do presente de hoje. Se você quiser logo pegar o presente lá, vamos ver então quem vai ganhar aqui. Vamos ver, olha, que presente, hein? Esse aqui é bonito, hein? Esse Pesado. é pesado, então quer dizer que... Ok, então, quem está ganhando hoje aqui é a Márcia Filos. Vamos lá, gente. Meus parabéns, Márcia Filos. Que Deus abençoe você ricamente. Entre em contato com a gente para depois entregar o seu presente. Tá ok? Vamos lá, então. Pode escolher agora. Mais um. Tá bonzinho. Não, sempre. Quando fala da volta de Jesus, nós temos que estar bonzinho, porque sabe, né? Roseli Souza, meus parabéns. Que Deus abençoe você grandemente. Tá ok? Entre em contato com a gente aqui, Roseli, para entregarmos o seu presente. E agora, para aqueles que responderam a palavra-chave. E agora eu quero perguntar aqui também para a igreja, né? Qual a palavra-chave? Vamos para a pergunta? Qual o maior evento da história registrado no livro do Apocalipse? E a resposta é... Isso, meus parabéns. Então, se você respondeu a volta de Jesus ou a vinda de Jesus, você respondeu corretamente e você estará participando desse sorteio agora. Pastor José Carlos, mais 2 brindes. Mais 2. É para escolher? Escolhe aí. O porém que eu não sei qual que... Depois vamos entregar lá. Todos praticamente são iguais, né? Vamos lá, então. Vilmar Lima, ele é lá de Malé, eu vou levar para ele. Vilmar Lima, meus parabéns. Vamos lá então, gente. Vilmar Lima respondeu
a pergunta, né? O maior evento da história é a volta de Jesus. Ok, então. Olha, quem está ganhando agora, nesse momento, é a Kathleen de Souza. Kathleen, meus parabéns para você também, Kathleen. Tá ok? Não sabemos se você é aqui de Paulo Frontin, se é de Antônio Linto, São Mateus, mas entre em contato com a gente, coloca ali no chat. Aliás, eu vou pedir até para o João ali. João, tenta chegar um pouco mais a câmera ali no número do nosso telefone, né, do WhatsApp, que algumas pessoas já entraram em contato, mas ali você vê que tem um número ali, ó, 429-9844-6059, tá ok? 429-9844-6059, e aí você pode também entrar em contato com a gente. Pastor, é o seguinte, algumas pessoas estão tristes, meu amigo, alguns estão querendo até mesmo já sair da live. Não saia, porque nós temos ainda mais 2 presentes no final. E aí agora eu vou deixar contigo. Qual será o desafio? Para você que ainda quer ganhar presente. Vamos ter agora o momento das perguntas e respostas, e algumas perguntas chegaram para a gente aqui. Pastor Roberto Réfero, se prepare aí, meu amigo, porque agora vai ser dose dupla aqui, mas vamos lá. Então, o desafio agora, hoje nós aprendemos sobre a volta de Jesus, certo? Então é o seguinte, o desafio agora, porque ninguém quer ir para o céu sozinho, não é mesmo? Então agora, para você participar desse próximo sorteio, você tem que marcar uma pessoa nos comentários, tá bom? Então, você vai escrever assim, ó, eu quero te ver no céu, e você marca o seu amigo, tá bom? O seu amigo, a sua amiga, então você vai marcando aí. Você escreve assim, ó, eu quero te ver no céu, e marque o seu amigo, ou a sua amiga. E aí, no final, a gente vai sortear mais 2 presentes, mas tem que cumprir o desafio. Escreve lá, eu quero te ver no céu, o nome do seu amigo ou da sua amiga. Tenha certeza que ele vai ficar surpreso com que você ter marcado ele, e ele também vai ter a oportunidade de ouvir esse momento das perguntas e respostas. Vamos lá, escreva assim, ó, eu quero te ver no céu e o nome da pessoa. E agora nós vamos para as perguntas e respostas com o nosso Tito e Leandro Quadros. Isso. Vamos lá então, Leandro Quadros. Gente, quando nós falamos isso, para você que acompanha Novo Tempo, né? Isso você pode olhar que nós temos até aqui um logo aqui da Novo Tempo, né? E lá no Novo Tempo tem um programa A Mira da Verdade. Para você que tem dúvida, quer conhecer mais sobre a Bíblia, você pode entrar tanto no YouTube ou assistir pela Novo Tempo. E é um ótimo programa que tem ajudado as pessoas a entender melhor da Bíblia. Agora, pastor Roberto Réfero, chegou o momento das perguntas e respostas. E pelo jeito o pessoal tem muita dúvida. E eu fui fazer uma visita recente agora e uma pessoa falou, olha, aquele momento das perguntas e respostas é fantástico, que ali podemos compreender melhor a Bíblia. Então vamos começar, não é isso? A primeira pergunta que eu vou passar para o senhor aqui é essa. Depois da volta de Jesus, as pessoas ainda poderão ter chance para se salvar? Não tem chance mais para se salvar depois da volta de Jesus, tá bom? Você precisa se preparar até a volta de Jesus. Naquele dia, os ímpios, vocês veem que eles estão desesperados. Lê Apocalipse 19 todo, que eu não li, claro, né? Não dá para ler tudo. Mas ali em Apocalipse 19, você vai ver que os ímpios estarão mortos, todos mortos. Então, não há mais nenhuma chance de se salvar quando Jesus vem, tá bom? Assim, só falar uma coisa, claro que eu estou muito longe, né, de ser o Leandro Quadros, né? Eu queria ser o Moinha do que o Leandro Quadros é, tá bom? Mas tá ok. Mesmo assim, pastor, o pessoal fica muito feliz com as suas respostas, né? Vamos lá então. A Jace agora pergunta, pastor, já que você citou ali que os ímpios, os maus, né, serão destruídos na volta de Jesus. Mas a pergunta é, eles vão ser destruídos no fogo, não é isso? Mas a pergunta é, a Bíblia fala de fogo eterno. O que significa isso? Tá, olha, eu vou falar melhor sobre isso amanhã, tá? Mas eterno na Bíblia é eterno até que possa consumir o que tem para consumir ali, tá bom? Mas amanhã eu vou explicar melhor sobre fogo eterno, sobre inferno, então não perca a live de amanhã. O pastor Zé Carlos não gosta de falar o tema de amanhã, mas agora eu já falei para você, tá bom? Então assiste aí o tema de amanhã que você vai saber melhor sobre isso. Eu vou explicar com mais detalhes. Tá ok, então. Então você já sabe qual é o tema de amanhã e já convide os seus amigos e familiares para participar. Pastor, a próxima pergunta. Bem,
um dos sinais que antecipa a volta de Cristo, um dos sinais fala que haveria também falsos profetas. E a pessoa fez uma pergunta aqui, Marta Ribeiro de Maléfera pergunta assim, como identificar um falso profeta? Excelente pergunta. Como identificar um falso profeta? Algumas coisas para nós podermos identificar. Talvez não vamos lembrar como o Leandro Quadros faz decor, né? Onde estão os textos bíblicos todos, mas uma parte eu me lembro, tá? Como identificar um falso profeta? Mateus 7 diz o seguinte, pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe uva de espinheiro. Então, um verdadeiro profeta, ele tem que produzir bons frutos aqui nesse mundo. Ele tem que dar um bom testemunho. O cara é um profeta e ele bate na mulher. Não, então ele não é um profeta verdadeiro. Ele é um profeta e fala palavrão. Ele não é um profeta verdadeiro. Ele é profeta e dá golpe na praça. Não, ele não é um profeta verdadeiro. Então, primeiro, tem que ter bons frutos. Há um tempo atrás, pegaram aí um pastor vindo dos Estados Unidos para cá, e o camarada teve a capacidade de pegar uma Bíblia, furar a Bíblia, rasgar as páginas da Bíblia, assim, furar, para enfiar dólar ali, para passar com dólar escondido pela alfândega. Não sei se é alfândega, não sei como chama ali, né? Mas ali no aeroporto ali. Então, esse é um profeta verdadeiro? Não, falso profeta. Segunda coisa, então primeiro, ter bom testemunho. Segunda coisa, falar de acordo com a vontade de Deus. Então, isso aí está em Isaías, capítulo 19, 8:19, Isaías 8:19, que diz assim, a lei e ao testemunho, se não falarem assim, jamais verão a alva. Quer dizer, a palavra de Deus, a lei e o testemunho. Se não seguirem a palavra de Deus, jamais verão a alva. Então, um profeta que vem dizendo, por exemplo, não, pode casar com 3 mulheres. Esse profeta é falso. Um profeta que vem dizendo assim, não, você pode adorar ídolo, não tem problema nenhum. Profeta falso. Não, esse mandamento não precisa ser guardado, não. Isso aqui já passou, foi abandonado. Não, esse é um profeta falso. O verdadeiro profeta, ele segue tudo o que está falando na palavra de Deus. Porque Deus não dá uma revelação que venha desfazer uma revelação antiga. Então, 2 questões já falei, que é ter bom testemunho, falar de acordo com a Bíblia. Terceiro é que o profeta verdadeiro, as suas profecias têm que se cumprir. Aí não vamos lembrar também, tem Deuteronômio, quando Deus diz para Moisés o seguinte, quando eu falar com um profeta, Moisés dizendo para o povo, que Deus diz para ele, quando Deus falar com um profeta, e a profecia não se cumprir, é profeta mentiroso, profeta falso, não acredite nele. Então olha o que esse profeta está dizendo, se cumpriu? Não, então é um profeta falso. Cuidado, às vezes em igreja tem muita profecia, aí diz assim, não, vai aparecer aqui um moço para você casar. E aí você acredita naquele negócio ali. E não para pensar, para usar sua razão. Eu conheci um casal que ficou casado quase 20 anos. Porque um profeta falso lá disse que eles eram para casar e um não gostava do outro. Ficaram 20 anos casados, sofrendo, um não gostando com o outro, até que não conseguiram mais viver juntos e acabaram se separando. Então, cuidado com essas profecias assim, meio... Cuidado, tá? Profecia Deus faz com objetivo. Profecia assim também, amanhã você vai comprar um ovo lá que está mais barato em tal lugar. Não, Deus não faz profecia assim, tá? Então o profeta, as profecias dele têm que ser coerentes e tem que se cumprir. Ele fez uma profecia que vai acontecer, tem que cumprir, senão não é profeta verdadeiro. E o quarto e último dessa peneira onde você passa o profeta, tem que passar em todas as peneiras. O quarto e último precisa confessar, 1 João 4:1, precisa confessar que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, precisa aceitar Jesus como Salvador de todo mundo. Então o profeta verdadeiro, no Islã tem, segundo a Bíblia, não tem. No budismo tem, segundo a Bíblia, não tem. O profeta verdadeiro é aquele que aceita Jesus como Filho de Deus, totalmente homem, totalmente Deus. Então 4, tá bom? Das características do verdadeiro profeta. Ok, então você viu aí as referências bíblicas, não é isso? 1 João 4:1, Isaías 8:20, não é isso? Mateus 7, versículo 15 a 16, e Deuteronômio, se não me engano, Deuteronômio 14 ou 17, ou coisa assim. Bem, pastor, já que o senhor falou hoje sobre a volta de Jesus de uma maneira visível, literal, audível, só que hoje muitos não creem assim,
e nem pregam assim. Creem no arrebatamento secreto. E aí, Jesus vai vir de maneira visível ou será num arrebatamento secreto? Nós lemos ali na Bíblia, né, gente? Não existe arrebatamento secreto, tá? O arrebatamento é no dia que Jesus volta, é no maior evento da história, é no dia que todo mundo vai ver, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Jesus diz em Mateus 24, como leão, como relâmpago, vai do ocidente até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todas as nações verão e olharão, chorarão na vinda do Filho do Homem. Então não existe arrebatamento secreto. Essa doutrina não é bíblica, tá? Não é bíblica. Alguém que interpretou errado a Bíblia e criou isso aí, mas não é assim. Jesus vai vir literalmente, fisicamente, em carne e osso, como eu expliquei ontem, no corpo transformado, no corpo imortal, mas em carne e osso, literalmente, visivelmente, audivelmente, gloriosamente, inesperadamente. Ok. Muito bem, então. Pastor, outra pergunta aqui é, estudando as profecias, conseguimos saber quando Jesus vai voltar? Eu creio que aqui tem alguma coisa com respeito à data. É possível? Não é possível a gente ter nenhuma data para quando Jesus voltar. Jesus mesmo diz que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho do Homem, nem os anjos, só o Pai. Então, enquanto Jesus estava na terra aqui, nem ele sabia o dia em que ele iria voltar. Tá? Então, ninguém pode saber. Não cai nessas conversas, tem muita conversa fiada, assim, de, que Jesus disse o dia e a hora. Então, e o mês e o ano? Dá para saber? Não, não dá, gente. Jesus falou aquilo ali simbolicamente, que não dá para você saber nada sobre a volta de Jesus, o dia da volta de Jesus. Abre para mim, pastor, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, eu vou ler um texto aí. A gente sempre lê um texto sobre não saber o dia e a hora, mas esse aqui é um outro texto que eu gosto até mais. Olha, Atos capítulo 1, versículo 6. Jesus estava indo para o céu, estava fazendo o último discurso dele. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu Jesus. Olha o que Jesus diz, olha. Senhor, quanto é que vai ser? Vai ser nessa época aí que o Senhor vai voltar? Olha o que Jesus respondeu. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não é para a gente ficar prevendo o voto de Jesus. Tem muita internet, muita gente que não tem o que fazer na internet fica criando teoria, história, não, porque é 6.000 anos, não sei o quê. Gente, para. Bem, mas tem que ver se está nos dados ali. Deixa eu dar uma conferida ali. Caiu? Então, se caiu, não tem mais jeito. Não volta mais? Não volta. Não tem como, só que tem que criar um outro link, tem que enviar tudo para todo mundo e tal. Então hoje vai... Tinha algum sorteio final? Tinha. Mas aí a gente... Você já concluiu já? Fechou ela? Vai voltar. Será? Porque eu não costumo voltar. Deixa eu ver aqui embaixo. Só segura um pouquinho aí. Ela está aberta. Correto? Eu acho que ela foi para os dados. Ela foi para os dados. Então vamos continuar. Voltou então? Voltou, pastor? Eu acho que ela foi para os dados. Ok, então, gente, tivemos uma queda aqui na internet, mas graças a Deus que... Na energia. Na luz, né, isso, na energia, e a internet acabou também sofrendo um pouquinho ali, mas graças a Deus que a página segurou e vamos continuar com as nossas perguntas e respostas. Então, nós estávamos falando sobre... Estava falando sobre você não marcar data para a volta de Jesus e não ir atrás de teoria estranha, tá bom? Para quem é adventista, a gente tem um texto muito claro de Ellen White que diz assim, olha, depois de 1844 não há profecia de tempo mais, não existe mais profecia de tempo, tá bom? Então não vou falar o nome do personagem aqui, mas não vai atrás de gente que está na internet falando besteira não, tá? Ok, porque de fato, queridos, isso tem causado muita decepção para as pessoas, né? Marca uma data e aí não vem, e isso acaba criando descrédito. Então, por essa razão, Mateus 24, 36, Jesus foi muito enfático. O dia e a hora ninguém sabe. Temos que estar preparado para a sua vinda. Pastor, sobre essa pergunta, sobre esse ponto aqui, alguém fez uma pergunta, qual será o último sinal? Alguém colocou aqui, eu acabei perdendo. Qual será o último sinal que antecede a volta de Jesus?
É simples, gente. Isso aí, olha. Começou a cair as pragas, Jesus está perto de voltar. Tá certo? Quando as pragas começam a cair, as 7 pragas, está lá em Apocalipse capítulos 15 e 16. Quando cai a primeira praga, que é úlcera nos homens, não é isso mesmo? A primeira praga é uma doença nas pessoas. Quando cair essa primeira praga, já não tem mais chance para ninguém se arrepender. É um outro tema que a gente poderia estudar, que não vai dar tempo, mas a gente diz assim, o tempo de graça já fechou, e agora Deus vai fazer justiça e já está preparando a sua volta, tá bom? Então começou a cair as pragas, Jesus vai voltar. O interessante, pastor, que a primeira praga, lá diz o texto em Mateus, Apocalipse 16, cairá sobre aqueles que são portadores da marca da besta. Por que eu estou falando isso? Porque veio uma pergunta. A marca da besta é o chip? Eu já vi tanta interpretação do que é a marca da besta. Quando eu era criança, eu morava em... Meu pai levava a gente no Play Center. E eu me lembro, era muito gostoso ir no Play Center, né? Não sei se você teve o privilégio de ir no Play Center. Alguém levantou a mão lá atrás. Oh, coisa boa, quero ir no Play Center. Para mim, o melhor parque que já teve no Brasil. Mas aí chegou uma época lá no Play Center que eles davam o passaporte da alegria. Então você pagava lá e entrava e tal. E uma época esse passaporte da alegria era um carimbo que eles colocavam na sua mão aqui, ó. E era um carimbo que você não via visivelmente, que era com uma tinta invisível. Só que você chegava lá no brinquedo, onde você ia poder brincar, você colocava a mão assim embaixo de uma luz e debaixo daquela luz aparecia ali. Adivinha o que falaram? Marca da besta. Depois, sim, dos anos 90, apareceu o código de barra. Ah, código de barra. Quantas pessoas ouviram falar que o que era a marca da besta? Código de barra. Então, quando aparecesse lá, dos 3 tracinhos maiores, 666, então aí chegou a marca da besta. E agora, né, mais modernamente, o pessoal está dizendo que marca da besta é chip. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Lá na China, sabe como é que eles estão fazendo para as pessoas comprarem e venderem lá? Não precisa de chip nenhum. A pessoa vai lá e ela coloca o dedo dela, a mão dela lá no equipamento, qualquer equipamento lá, e com essa sua mão no equipamento, você compra ou vende. E o governo controla tudo lá, o que faz. A China é o grande país de ensaio, de como vai ser o controle total sobre as pessoas. Mas a Bíblia não está preocupada com isso. A preocupação da Bíblia é espiritual. É espiritual. Então a marca da besta não é nada físico. Se você pegar o livro de Deuteronômio, capítulo 4, que a marca da besta vai ser colocada na mão ou na mão direita ou sobre a fronte. Se você pegar lá Deuteronômio, capítulo 4, Deus diz assim, olha, para Israel, o Shema, ouvi Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Essas palavras que hoje vocês ouviram, vocês as terão atadas nas suas mãos ou na sua fronte. O que significa? Que é para a pessoa colocar aquilo na sua mente, na sua cabeça, e é para a pessoa praticar aquilo. Então, o que é a marca da besta? A marca da besta ela está em contraste ao selo de Deus. E a gente precisaria fazer um longo estudo sobre o que é o selo de Deus. Mas eu vou simplificar aqui, olha. O selo de Deus é a obediência a Deus e aos seus mandamentos. Aqueles que são obedientes a Deus e seus mandamentos estão com o selo de Deus, que vai ser colocado na testa também. A pessoa vai entender e vai praticar, vai com a sua mão. A marca da besta é o oposto, são aqueles que desobedecem a Deus, que desobedecem os seus mandamentos. E eles vão colocar aquilo na sua mente, fazer uma escolha, é uma escolha, ou eu estou do lado de Deus, ou eu estou do lado da besta de Satanás, do dragão. Com essa escolha, se eu obedeço a Deus, todos os mandamentos, os 10 mandamentos, especial aquele mandamento que ninguém guarda, que é o 4º mandamento. Se eu estou fiel a Deus, então na minha mente, na minha mão, eu terei simbolicamente o selo de Deus. E se eu estou infiel a Deus, eu também terei na minha mente, na minha mão, simbolicamente a marca da besta. Então a marca da besta é simbólica. Ah, pastor, mas então não vai ter um controle? Vai ter um controle. Precisa ter alguma marca para ter controle? Acabei de falar que não. Com suas marcas biológicas, né? Tem um nome isso que eu esqueci agora, mas o seu olho, a sua mão, o banco já te identifica, o celular te identifica, o governo te identifica. Não precisa de ter nenhum chip para que haja esse controle não do governo sobre você. Interessante, querido, que essa questão do chip, muitas pessoas estão correndo do chip, com medo da marca da besta e aceitando de fato, que é um estudo que ele vai fazer,
Em desobediência, Deus acaba aceitando a marca, né, achando que está fazendo certo e está fazendo errado. Pastor, mais últimas 3 perguntas ok, deixa eu ver aqui. Os sinais cósmicos mencionados em Mateus 24 ainda estão para se cumprir? Que é o sinal ali do sol, da lua, das estrelas. Incrivelmente, os sinais cósmicos já aconteceram. Em Apocalipse capítulo 14 e em Mateus 24, há uma sequência. Em Apocalipse 14, a sequência maior começa dizendo que houve um grande terremoto. O grande terremoto é o terremoto de Lisboa, de 1755. Na sequência está o sol escureceu e a lua não dará sua luz. Aí está em Mateus e está em Apocalipse 6. Tá? 6 é a partir do versículo 14, antes do 14, na verdade, né? No 13, no 12 e no 13. E aí, o escurecimento do sol aconteceu em 1780. 13 de maio, se eu não me engano, de 1780. Nos Estados Unidos, você pode procurar na internet, você procura assim, o dia escuro. Vai aparecer lá um fenômeno que ninguém conseguiu explicar, que aconteceu nos Estados Unidos. E o que aconteceu nesse fenômeno? Nesse fenômeno, amanheceu normal o dia, sol normal e tal, de repente escureceu a tal ponto que as galinhas voltaram para o puleiro, os animais voltaram para os estábulos, porque eles acharam que tinha anoitecido. E ficou tudo escuro, ninguém sabia porquê, não era fumaça, não era nenhum evento assim desse. Foi um evento sobrenatural realmente, ou aparentemente sobrenatural, mas sob o controle de Deus. E naquele dia, quando a lua nasceu vermelha como sangue. Não assim bonita, alaranjada como a gente vê, não. Ela nasceu vermelha como sangue. Não era um dia de eclipse, nem nenhum evento cósmico estava acontecendo natural, mas foi realmente um evento sobrenatural. E em 1833 aconteceu, em novembro de 1833 aconteceu a queda das estrelas. Foi o maior fenômeno de chuva. A gente fala estrela, mas não é estrela, né? A gente chama estrela cadente, não é estrela cadente, são meteoritos. Esses meteoritos tiveram a Terra, periodicamente a Terra passa por esses eventos e hoje vai ter chuva de meteoros, tal. Acho que é das Pleiades que chama, né? Onde vem os meteoros lá. Mas a gente vai olhar e tem lá uma estrela cadente a cada minuto, a cada 30 segundos. Esse dia não, foram centenas, milhares por minuto. Ficou tudo claro, a tal ponto que ficou tudo claro, e as pessoas imediatamente se lembraram disso aí. Essa foi a maior queda de meteoritos que já teve na história. Então, por isso ela se encaixa bem. Opa, já está falando aqui, né? Por isso ela se encaixa bem com a profecia, tá bom? Então, esses eventos já aconteceram. E a partir de 1833, nós vivemos já o tempo do fim, né? Tá certo? O tempo do fim. Muito bem, pastor. Pastor, o senhor falou um pouquinho também sobre a questão, contou ali uma história do Henry Christie, né? Falando também sobre a questão do anticristo. O que significa anticristo? Essa pergunta é de Martinha Cordeiro. Anticristo, essa expressão anticristo, anti, significa aquele que é contra, mas também significa aquele que quer estar no lugar. Então você tem um exemplo de uma parte da Bíblia, que é o tipo e o antítipo. O antítipo é aquilo que está no lugar do tipo. O tipo por exemplo, o cordeiro. O cordeiro era o tipo, ele era uma maquete do que viria depois, queria substituir o cordeiro, ficar no lugar do cordeiro, que é Jesus Cristo, que é o cordeiro verdadeiro. Então, o anticristo, ele não só é contra Cristo, mas também ele quer estar no lugar de Cristo. Algumas pessoas imaginam que a batalha final será entre quem é a favor da religião contra quem é contra a religião. Não vai ser assim. Muitos eventos sobrenaturais estarão acontecendo nos últimos dias, a tal ponto que nenhuma pessoa mais vai duvidar de que existe coisa sobrenatural, de que Deus existe e tal. A batalha final será entre a verdadeira religião, aquela que obedece a Deus e seus mandamentos, e a falsa religião. Como já expliquei aqui, gente falando em nome de Jesus, ensinando em nome de Jesus, pregando em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, fazendo milagre em nome de Jesus, mas não é de Jesus,
porque não obedece à palavra de Deus, não segue a palavra de Deus. Tá? A lei e o testemunho, se não falarem assim, jamais verão a alva. Então, a batalha final e o anticristo vai liderar essa falsa religião. Ele não vai ser alguém anti-religião, pelo contrário, ele vai liderar uma falsa religião em nome de Deus, mas ele vai desobedecer o que está na Bíblia e na palavra de Deus. É por isso que você tem que se apegar à Bíblia e à palavra de Deus, para que você não seja enredado, para que você não seja enganado. Porque ali na Bíblia, vocês estão vendo que está tendo um problema aqui de queda de energia. Né? Lá fora está tendo trovão, está vindo alguma tempestade aí, então por isso está acontecendo isso. Então ficou escuro, eu acho que continuou aí, né, a transmissão, mas ficou escuro por causa da queda de energia, tá? Então o anticristo é esse ser, que vai liderar a falsa religião contra a verdadeira religião. Ele também será um religioso, mas ele será um religioso que estará seguindo e obedecendo e liderando uma falsa religião. Ok, então, pastor, por hoje, já tem algumas perguntas, mas vamos deixar um pouquinho para amanhã. Mas por hoje, pastor, muito obrigado. Eu creio que as perguntas foram bem respondidas e amanhã teremos mais perguntas e respostas. Já pode preparar de hoje mesmo para amanhã e estaremos aqui buscando a resposta, ok? Muito bem, então vamos agora para o próximo passo, né? Que vai ser o momento do sorteio, não é isso, José Carlos? Vamos lá, então? Vamos ver aqui quem respondeu ali. A irmã Marli já recolheu os nomes ali? É isso aí, você marcou, né? Aí as pessoas, os seus amigos que você quer ver no céu, e foi muito lindo esse movimento aí na nossa página do Facebook, e vamos sortear antes que a energia acabe. Vamos lá, então vamos rápido. Vamos lá, meu amigo. Vinícius Mateus. Vinícius Mateus. Vila São Roque? Vila São Roque, é o Vila São Roque. Pessoal, nem deram salva de palma, isso. Nós levaremos para você. Mano, vamos sortear mais um? Mais um? Eu estou generoso. Agora você também, depois dessa mensagem aí, no Monte Cristo, volta de Jesus. Vamos lá então, vai lá. Idiamara Castilho. Idiamara Castilho. Então você que ganhou, entre em contato conosco para que a gente possa providenciar o envio do seu presente, tá bom? Nós tivemos alguns pedidos de oração e entre eles a dona Ivanil Soares pede oração pela filha Idiamara e sua família e também pelo seu filho Marcos Felipe e a sua família, pelos seus vizinhos e por sua mãe e seu irmão. A Vanderleia Souza pede por sua família e pela saúde da Sônia Clarícia. A Rosângela Soares pede oração por sua família e pela saúde da dona Clarice. O Valdemar Pivoto manda uma boa noite especial para o pastor Roberto, diz que estão com saudades e pede oração pela família e pela esposa que não está bem de saúde e que Deus nos abençoe sempre. A Zenilda, quero agradecer por meu esposo e as minhas irmãs, Paola e Lúcia, terem chegado bem em casa. Teve um acidente muito grave, mas Deus nos protegeu, eles e a minha neta, que vieram passar as férias comigo. Também o Silvio pede oração por toda a família e pela mãe Linda Cir. A Maria Lúcia pede oração pela saúde e também pela família. O Marciel pede oração pela igreja de Paulo Frontin e Malé e pelos afastados. A Elisa Maia pede oração por sua família e pela família da igreja. E pede oração por todos os evangelistas, que Deus o proteja e guarde a todos. E neste momento, eu quero convidar você que está aí na sua casa, nos acompanhando neste momento, a que mais uma vez possamos conversar com Deus através da oração. Senhor Pai que estás no céu, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, né, para aprender um pouco mais da Tua palavra e a certeza que o Senhor conduziu a mensagem desta noite, encheu o nosso coração de esperança e nós queremos estar cada vez mais preparados para a volta de Jesus. Que enquanto o Senhor não vem, a gente possa fortalecer a nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa missão e a certeza, ó Pai, de compartilhar o Evangelho para mais pessoas. Pai querido, também queremos colocar em Tuas mãos os pedidos que aqui foram citados.
Ó Pai, que o Senhor venha atender cada um conforme a tua vontade e o teu querer. Nos dê uma boa noite de descanso, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. A gente volta a se encontrar amanhã, às 19h30. Que Deus abençoe a todos e até amanhã.